Boa noite a todas, todos e todes, né? Queria primeiramente agradecer o convite, né, da Jade Oiá, agradecer a participação, de todas as pessoas que participaram junto com a gente aqui também. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome é Juliano Donofrio da Conceição, né? Eu tenho cabelo curto, estou com uma camiseta preta, possuo barba. Nessa camiseta tem alguns bottoms, da bandeira LGBTQIAPN+, e da bandeira trans. Então, o meu grande amigo aí, Retucci, né? Jerônimo Retucci, assim como a professora Roberta Ecleide também, traz pontuações que eu acho que é de extrema importância para a gente sair daqui pensando e refletindo isso, né? Fazer essa análise. Assim como o Diego e o Pedro traz pontos importantíssimos que são as experiências deles, né? Ah, Na minha fala, eu havia preparado para que a gente pra fazer uma provocação também nesse sentido. E aí, pensando que eu venho do lugar de políticas públicas, então eu vou falar desse lugar. E aí, para explicar um pouquinho desse lugar, então, que eu venho, eu trabalho há cerca de mais ou menos 15 anos em políticas públicas, né? Passei por diversos serviços de acolhimento institucional e familiar de crianças e adolescentes em Poços de Caldas e na região, trabalhando como educador social, como técnico social, como psicólogo e como coordenador. Também tive experiências em trabalho de pessoas em situação de rua. E na área da saúde, trabalhei nos PSFs, aqui em Poços de Caldas, e também um período no ambulatório trans, também aqui na cidade. Ah, Quando me convidaram para estar falando, eu perguntei um pouco qual seria o público e me identifiquei muito com o tema, né? Ah, Porque eu acho que, enquanto atores de política pública, cabe a nós fazermos, além do estudo, a gente saber o lugar que a gente está ocupando e a quem estamos servindo, né? Ah, então, diante disso, eu vou dar início a gente pensando no seguinte. Ah, o que foi apresentado aí até agora traz muitos pontos teóricos e práticas. Então, como que nós que estamos atuando na política pública, a gente pode usar isso na defesa da garantia dos direitos da população na qual nós atendemos? Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente está completando 34 anos. É um estatuto que visa garantir os direitos da criança e do adolescente. Como o Jerônimo Retucci bem disse aí, né? No seu artigo terceiro, ele fala sobre o direito. E quando fala sobre o direito, ele não diferencia quem tem direito e quem não tem direito. Ou seja, direito é para todas as pessoas, todas as crianças e adolescentes, né? Ah, Quando a gente pega esse recorte para falar da população LGBTQIAPN+, a gente começa a se questionar por que que a gente tem que fazer esse recorte numa data que é tão importante e fazer mais outro recorte dizendo por que que nós vamos falar sobre essa população específica. Porque essa população sofre preconceito, porque essa população é morta, porque não tem acesso a diversas políticas públicas e, enfim, por diversos temas. Por isso, eu quero parabenizar já também a organização por trazer essa pauta tão importante para a gente estar discutindo. A gente fala da sigla LGBTQIAPN+, a gente está falando de um grupo, né, de um movimento, né, de pessoas que se organizaram por algo em comum. Ou seja, é um movimento social constituído a partir das demandas apresentadas pela falta dos direitos a se organizar para conquistar algo. Então, tudo que nós temos hoje de políticas públicas é graças a movimentos sociais organizados. Então, não existe um político bonzinho que pegou e vou fazer isso, vou criar isso para a população. Isso é uma organização coletiva, é uma conquista coletiva. Acho que a gente precisa partir daí, né?
Ah, e por que isso é tão importante? Porque se essas pessoas não têm acesso ao direito, elas não estão sendo dignas, né? E se a pessoa não é digna, ela não é tratada como pessoa na sociedade. Ou seja, se ela não tem acesso ao direito, ela não é digna, ela pode ser morta, que não tem problema. Isso é muito grave quando a gente pensa em política pública. Porque qual que é a nossa contribuição nos espaços que nós ocupamos, nos cargos que nós estamos, para fazer que isso seja um combate, a gente combata isso, ou que a gente acaba ah, validando isso, ou pior, até colocando ainda mais preconceitos, né? Então, quando eu converso com pessoas que atuam na rede, e aí, principalmente no período que eu fiquei no ambulatório trans, a gente fazia os matriciamentos em vários locais de saúde, depois começou a ampliar para outros espaços também. E a gente dialoga sobre pontos que eu acredito ser importantes, e a população não sabe, os trabalhadores não sabem mesmo diferenciar, por exemplo, o que que é uma orientação sexual ou uma identidade de gênero. E costuma-se misturar aí todas as letras envolvendo o sexo, né? O sexo. E aí esse tabu de falar sobre gênero na escola. Então não pode falar que é gênero na escola, porque isso está incentivando ao sexo. E a gente precisa, então, entender qual que é o nosso papel para poder chegar nessas pessoas, dialogar com elas e orientar elas sobre isso, né? Falar, não, não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de seres humanos. Nós estamos falando de pessoas como foi dito, inclusive, que às vezes estão numa sala de aula e não estão conseguindo aprender, não estão dando conta de prestar atenção na aula, ou às vezes estão tendo comportamento agressivo e as pessoas que estão perto estão julgando ela, e punindo como se isso fosse resolver. E ninguém conseguiu, às vezes, fazer essa leitura do que essa pessoa está passando, quais são os sofrimentos, como nós ouvimos experiências aqui do Pedro e do Diego, e a gente pode imaginar, talvez, como pode ser difícil ser uma pessoa, uma criança, um adolescente inserido na nossa sociedade com todo o preconceito que ela tem dentro de ambientes totalmente hostil, que ela não pode expressar quem ela é, que ela está tentando se descobrir quem ela é e ela está muitas vezes negando quem ela é também para poder ser aceita. Nos locais onde eu passei, tanto na área da saúde quanto da assistência social, eu tive experiências com crianças e adolescentes e relatavam sofrimentos muito semelhantes ao que foi posto aqui pelo Pedro e pelo Diego, né? É claro que cada história é diferente, tem sua individualidade, mas a gente percebe que tem pontos que se assemelham aos preconceitos, né? Nas dificuldades. Então, eu penso que é um papel nosso, um dever nosso, enquanto atores de política pública, e aí seja com quem for, a gente fazer um bom acolhimento, a gente ter uma boa escuta, a gente ter um acolhimento que não tenha preconceitos aí em cima disso, né? Porque se a pessoa às vezes chega para um atendimento, ou seja na área da saúde, seja na área social, ou até mesmo na educação, ou outros locais, que ela vai dialogar às vezes com professores, enfim, e, e ela já chega com medo de ser quem ela é, como que nós vamos conseguir dar essa segurança para que ela se expresse, para que ela diga, para que ela se posicione? Ah, e aí a gente pensando também na sigla, e nesse momento que nós estamos fazendo hoje aqui, ah, isso tudo está acontecendo hoje porque nós estamos no meio de uma revolução de gênero, né?
esse movimento que foi criado já tem um tempo, hoje consegue pautar temas tão importantes como esse, mesmo sabendo que pessoas vão dizer que nós estamos criando, compartilhando a tal ideologia de gênero e aquelas bobagens que a gente acaba ouvindo por aí. E aí eu queria trazer um pouco de espaço também de como que os atores da rede que atuam em políticas públicas, a gente pensar também no lugar da família, né? Porque também existem diferentes formas de família aí. E é claro que tem aquelas famílias que acolhem, aquelas famílias que acolhem, mas têm medo do que pode acontecer com as filhas, com os filhos, tem aquelas famílias que não aceitam. E, e aí eu trago um pouquinho das experiências nossa, de como que a gente é, faz também, né? Eu acho que é acolher essa família também, para que ela possa desconstruir esse preconceito, para que ela possa falar desse local e ressignificar isso, né? Por exemplo, no ambulatório trans, existe um grupo de famílias na qual as pessoas que são atendidas lá não participam. E nesse grupo, as pessoas que lá estão, elas podem se expressar da maneira que elas querem, porque é a partir dessa fala que é possível se ouvir e tentar ressignificar alguma coisa, né? Então eu vou só trazer um, poder fechar, eu vou pular uma parte que eu acho preciso aqui, e aí eu vou relatar um caso baseado em fatos reais, tá? Imagina uma cena, uma adolescente trans, ela tem diversos direitos violados, né? Ah, direitos básicos, inclusive, e a população, tanto a família, parte da família, né? E a sociedade não aceita ela. A, a rede acompanhando entende-se que é melhor o acolhimento dessa criança, ou seja, que essa adolescente vá para uma instituição de acolhimento institucional para garantir os direitos. Essa adolescente é tirada do meio ah, familiar, social, muda toda a rotina. No caso dela, inclusive, estava numa outra cidade, que é uma cidade pequena, então foi para uma outra cidade pequena também, para poder garantir os direitos. Só que chegando lá, uma pessoa que ah, estava na frente disso começa a violar os direitos dela, por preconceito, porque não aceita que essa adolescente use roupas ditas femininas. Não aceita que essa adolescente use esmalte, batom. Não aceita que essa adolescente fique no quarto determinado para as meninas ou use o banheiro feminino. E aí faço um parênteses aí, né? A gente está falando da população LGBTQIA+, principalmente quando a gente pensa na população trans e travesti, pessoas que não têm direito a usar um banheiro. População que não tem direito à demonstração afetiva de forma pública, né? E a gente também está falando de um local de serviço de acolhimento que deveria ser como uma casa, mais próximo de uma casa. Que casa é essa que você tem um banheiro masculino e feminino? Então, essa adolescente acaba tendo seus direitos violados dentro da instituição. Então, o nosso papel ali é garantir que isso não ocorra. E, e aí, para a gente pensar um pouquinho mais nesse caso, que a gente possa refletir do lugar, o que que nós podemos fazer com isso, né? O que nós faríamos se estivessem próximo a isso, pensar que tem uma irmã dessa adolescente, travesti, que também foi é, impossibilitada de ter acesso a essa irmã, porque não era bem-vinda ali. Então, o que a gente pode fazer com isso, né? Qual que é o nosso papel enquanto política pública para que essa irmã possa estar frequentando, visitando, garantindo a convivência familiar, para que essa adolescente possa estar
sendo sujeito e construindo a sua identidade, que a gente possa sair daqui hoje com a reflexão do nosso papel enquanto, enquanto trabalhadores que atuam diretamente em políticas públicas. Nosso papel nós recebemos dinheiro público para fazer o que está em lei, está posto. Nós não recebemos dinheiro público para fazer o que a gente acha, né? Que a gente possa cumprir, né? ah, Dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando no artigo 3º, quando se fala assim, de direito é de todos, que o direito das crianças e adolescentes sejam de todos, de todas e de todos. Quero agradecer mais uma vez e muito uma boa noite.